Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos início ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos entrar já então no capítulo 1. Fizemos a introdução, agora vamos para o capítulo 1. O capítulo 1 é bastante extenso, são 29 páginas e, portanto, deveremos dividi-los em alguns vídeos, talvez um, talvez dois, talvez três, tá? Então vamos lá, por partes, né? Caracteres da revelação espírita. Primeiro, pode-se considerar o espiritismo uma revelação? Neste caso, qual é o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que modos foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra? Quer dizer, é todos os pontos o produto de um ensinamento oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade pronta, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazerem uso de suas faculdades, uma vez que lhes pouparia o trabalho da pesquisa? Qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é outra senão a do Cristo, que se conhece? Quais são as verdades novas que nos trazem? Tem o homem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo e em sua consciência tudo o que lhe é necessário para se conduzir? Tais são as questões sobre as quais importa nos fixemos. 2. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. E no figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, a mais geral, diz-se de toda coisa ignorada que vem à luz, de toda ideia nova que se coloca na pista daquilo que não se conhecia. Desde ponto de vista, todas as ciências que nos dão a conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode-se dizer que há para nós revelação incessante. A astronomia nos revelou o mundo astral, que não conhecíamos, a geologia, a formação da Terra, a química, as leis da afinidade, a fisiologia, as funções do organismo, e etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier são reveladores. Bom, vamos fazer uma pequena consideração aqui, né? Primeiro de tudo, mais uma vez estamos aqui com várias obras aqui próximo da praça, então teremos alguma invasão de som aí durante a nossa gravação. Agora, fazendo uma reflexão aqui, né, você veja que eles colocaram aqui os nomes que eles tinham na época do século XIX, né, os pensadores que tiveram influência direta nas ciências, né? Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier são reveladores. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer a grande influência dos gregos que influenciaram esses pensadores no como olhar para a natureza, né? Por isso esse período aqui é o chamado renascentista, né?
ou seja, se renascia aquele princípio grego de olhar na natureza com um olho de descoberta, de descobrir, de entender, de reconhecer o processo que está acontecendo. E não simplesmente se acomodar dizendo, é a vontade de Deus. Porque esse comportamento impede o homem de progredir. E que ele é tão pregado, infelizmente, naquelas religiões que querem que o povo se sinta sempre amparado por forças externas e não procure pela sua independência intelectual. Isso faz com que as pessoas sejam mais fáceis de serem controladas. Isso é uma fala minha. Bom? 3. O caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é dar a conhecer um fato. Se a coisa é falsa, não é um fato, e por consequência não há revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos não é revelação. Se é atribuída a Deus, e Deus não podendo nem mentir nem enganar, ela não pode emanar dele. É preciso considerá-la como produto de uma concepção humana. 4. Qual o papel do professor diante de seus alunos, senão o é de um revelador? Ensina-lhes o que não sabem, o que não teriam nem tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos. Porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que deram, cada um, o seu contingente de observações, e das quais se aproveitam aqueles que vêm após eles. O ensinamento é, pois, uma realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita por homens que as conhecem, há outros que as ignoram, e que, sem isso, tê-las iam sempre ignorado. 5. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Produz a luz que gradualmente vulgariza-se. Onde estaria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio, que aparecem de tempos em tempos? Mas o que são os homens de gênio? Por que são homens de gênio? De onde vêm? Em que se convertem? Notemos que a maior parte traz nascendo faculdades transcendentais e conhecimentos inatos, que um pouco de trabalho basta para desenvolver. Pertencem realmente à humanidade, uma vez que nascem, vivem e morrem como nós. Onde, pois, aurem esses conhecimentos que não puderam adquirir em sua vida? Dir-se-á, como os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Neste caso, não teriam mais mérito do que um legume maior e mais saboroso do que um outro. Dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus os dotou de uma alma mais favorecida do que a do homem comum? Suposição inteiramente ilógica, uma vez que acusaria Deus de parcialidade. A única solução racional desse problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que viveu por mais tempo, que, por consequência, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos avançados. Em se encarnando, traz o que sabe e, como sabe muito mais do que os outros e não tem necessidade de aprender, é o que se chama de um homem de gênio. Mas o que sabe não deixa de ser o fruto de um trabalho anterior, e não o resultado de um privilégio. Antes de nascer era, pois, espírito adiantado,
Ele se reencarna, seja para fazer os outros aproveitarem o que sabe, seja para adquirir mais conhecimentos. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência, mas entregues às suas próprias forças, esse progresso é bem mais lento, senão são ajudados por homens mais avançados, como o escolar é por seus professores. Todos os povos tiveram os seus homens de gênio, que viveram em diversas épocas para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. Desde que se admita a solicitude de Deus para com suas criaturas, porque não se admitir que espíritos capazes, pela sua energia e superioridade de seus conhecimentos, de fazerem a humanidade avançar-se, encarnem pela vontade de Deus, tendo em vista ajudarem o progresso em um sentido determinado, que recebam uma missão igual a um embaixador que recebe uma de seu soberano. Tal é o papel dos grandes gênios, que vêm fazer, senão ensinar os homens as verdades que eles ignoram, e que teriam ignorado ainda durante longos períodos, a fim de lhes dar um impulso com a ajuda do qual possam se elevar mais rapidamente. Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, que deixam depois deles um longo rastro luminoso na humanidade, são missionários ou, se quiserem, messias. As coisas novas que ensinam aos homens, seja de ordem física, seja de ordem filosófica, são as revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que são um dos elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz, mais particularmente, das coisas espirituais que o homem não pode saber por si mesmo, que não pode descobrir por meio de seus sentidos, e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, seja por meio da palavra direta, seja pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita por homens privilegiados, designados sob o nome de profetas ou de messias. Quer dizer, enviados, missionários, com a missão de transmiti-las aos homens. Considerada sob este ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta. É aceita sem controle, sem discussão. Oitavo. Todas as religiões tiveram os seus reveladores, e embora estivessem longe de haver conhecido toda a verdade, tiveram a sua razão de ser providencial, porque eram apropriadas ao tempo e ao meio onde viviam, ao gênio particular dos povos aos quais falavam e aos quais eram relativamente superiores. Malgrado a erros de suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e por si mesmo de semear os germes do progresso que, mais tarde, deveriam desabrochar, ou desabrocharão, um dia ao sol do cristianismo. É, pois, erradamente que se lhes lança anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças, tão diferentes pela forma, mas que repousam em realidade sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão em uma grande e vasta unidade, quando a razão houver triunfado sobre os preconceitos. Infelizmente, as religiões, em todos os tempos, foram instrumentos de dominação. O papel de profeta tentou as ambições secundárias e se viu surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, graças ao prestígio desse nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho.
de sua cupidez ou de sua preguiça, achando mais cômodo viver às expensas de suas vítimas. A religião cristã não esteve ao abrigo desses parasitas. A esse propósito, rogamos uma atenção séria sobre o capítulo 21, o Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Gente, a gente não precisa ir muito longe, né, nesse item, para a gente ver, né, exatamente como isso tanto se proliferou na nossa sociedade, né? Quantas doutrinas, né, pseudodoutrinas se desenvolveram aí para simplesmente jogar os holofotes sobre um indivíduo o qual, de alguma forma, detinha direitos sobre essas revelações, sobre essa doutrina, na forma de benéfices, né? Ganhando aí rios de dinheiro, fama e aí por aí vai, né? Nono, há revelações diretas de Deus para os homens? É uma pergunta que não ousaríamos resolver, nem afirmativa nem negativamente, de maneira absoluta. Isso não é radicalmente impossível, mas nada nos dá a sua prova certa. O que não poderia ser duvidoso é que os espíritos, os mais próximos de Deus pela perfeição, penetram-se de seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica à qual pertençam e o grau de seu saber pessoal, podem aurir suas instruções em seus próprios conhecimentos, ou recebê-las de espíritos mais elevados, até mesmo dos mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, puderam ser, por vezes, tomados pelo próprio Deus. Essas espécies de comunicações nada têm de estranhas para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios: pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela contemplação dos espíritos instrutores nas visões e aparições, seja em sonhos, seja no estado de vigília, como se vê em muitos exemplos delas na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer que a maioria dos reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes, de onde não se segue que todos os médiuns sejam reveladores, e ainda menos intermediários diretos da divindade ou de seus mensageiros. Bom, aqui revela, né, na fala deles, que, por exemplo, nós já falamos do livro dos Espíritos, já vimos o livro dos Médiuns, e esse aqui é a Gênese. Ela busca, né, esses conhecimentos prévios para ficar mais clara as suas informações. Então ele citou aqui vários tipos de pessoas que possuem suas mediunidades, né? De audientes, de videntes, de médiuns inspirados, enfim, todos aqueles que têm, né, uma capacidade de mediar a mensagem dos espíritos, certo? E aí está dizendo que eles não são necessariamente mediadores de mensagem de espíritos evoluídos. É por isso que ele falou aqui diretos da divindade. Então não quer dizer que sejam realmente espíritos de alto nível que estejam se comunicando através deles. Pode ser também espíritos de baixo nível que estão se comunicando através deles. Então não é a questão do indivíduo ser um médium que está transmitindo uma mensagem, que essa mensagem seja verdadeiramente verdade, né? Pode ser a verdadeira mentira, né? Então tem que saber se conhecer os médiuns também. Item 10.
Somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se agora que os espíritos estão longe de serem todos perfeitos e que existem os que se apresentam sob falsas aparências. E isso foi o que levou São João a dizer: não creiais em todo espírito, vede antes se os espíritos são de Deus. Aquilo que eu acabei de falar, né? Exatamente aquilo que eu acabei de falar. Só fazendo um adendo aqui, essa comunicação, essas revelações que os médiums aparecem dando às pessoas, não é coisa da década do século XIX. Isso sempre existiu na humanidade. Se você for estudar o comportamento dos gregos, né, que consultavam os oráculos, o que era isso? Era consultar a espiritualidade, né, superior ou inferior, que vinha através de um médium, que não tinha essa denominação na época, né, mas o fenômeno fisiológico, moral era o mesmo, né? Continuando. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras com as apócrifas e mentirosas. O caráter da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação maculada pelo erro ou sujeita a mudanças não pode emanar de Deus. Assim é o que a lei do Decálogo tem todos os caracteres de sua origem, ao passo que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, frequentemente em contradição com a lei do Sinai, são a obra pessoal e política do legislador hebreu. Os costumes do povo de se abrandando, suas leis por si mesmas caíram em desuso, enquanto que o Decálogo permaneceu em pé como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base de seu edifício, ao passo que aboliu as outras leis. Se elas fossem obra de Deus, guardar-se-ia de tocá-las. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo. E aí está a prova de sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder. Vamos aqui fazer uma interpretação. Essa interpretação, mais uma vez, é uma interpretação minha, né? Uma nova visão. Quando a gente cita aqui Moisés, a quem estamos citando? Né? Moisés, tá, tudo bem, foi Moisés, mas quem foi Moisés? Moisés foi um condutor do povo hebreu que saiu do Egito, foi lá buscar, né, a terra prometida, na qual ele não chegou a atingi-la porque ele morreu no meio do caminho. Foram 40 anos de peregrinação. Que ele teria sido aquele que, ao tirar o povo do Egito, né, lançou pragas contra o Egito, e que todos aqueles fenômenos, né, da abertura do mar, né, as 7 pragas do Egito, e a morte dos filhos dos faraós, toda essa história, né, todo esse conto não se fundamenta na história. Ela está única e exclusivamente na Bíblia. Né? Pode ser verdadeiro, pode não ser verdadeiro. Aliás, eu não acredito que seja verdadeiro. Né? Mas é um embasamento teórico para dizer que o povo hebreu saiu lá de um domínio dos egípcios para terem o seu espaço, né? Que não foi dado, foi conquistado. Foram retirados os moradores de lá para que eles ficassem. Então não tem nada assim de dádiva, tem sim de luta, de guerra, de conquista, como sempre aconteceu aí na história. Tá bom. E que mais que nós temos sobre o Moisés? Tem os 10 mandamentos. Tá, mas os 10 mandamentos a gente sabe que ele é uma cópia, né, mais ou menos, do Código de Hammurabi, né? Foi tirado alguma coisa do Livro dos Mortos. Enfim, né, tem registro hoje histórico de que
ele não foi uma novidade. Tá bom, então tá, ele foi uma criação de códigos que deveria levar a uma unicidade do povo hebreu dali para frente. Aí sim, beleza. Ah, teve um cara que compilou isso? Teve. Quem foi? Foi Moisés. Então, tá, beleza. Mas vai atribuir poderes divinos? Aí fica a seu encargo, né? Acredite você se houve ou não, né, essa mão divina sobre Moisés. Do contrário, a gente poderia dizer tantos outros homens da nossa história poderiam ter sido também chamados de deuses, né, divinizados, aí, como foi ele. E que, na verdade, foram homens. Segue em frente. Item 11. Uma importante revelação se cumpre na época atual século XIX, e que nos mostra a possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual. Esse conhecimento não é novo, sem dúvida, mas permaneceu até os nossos dias, de certa forma no estado de letra morta, quer dizer, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas revelações as havia sufocado sob a superstição. O homem era incapaz de delas tirar alguma dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-las de seus acessórios ridículos, compreender-lhes a importância e delas fazer sair a luz que deverá iluminar a rota do futuro. 12. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos envolve e no meio do qual vivemos sem disso desconfiarmos, as leis que o regem, suas revelações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, em consequência, o destino do homem depois da morte. É uma verdadeira revelação, na acepção científica da palavra. 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem um duplo caráter. Resulta ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Resulta da primeira no sentido de que seu advento foi providencial, e não o resultado da iniciativa e de um desejo premeditado do homem. Que os pontos fundamentais da doutrina são o fato do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus para esclarecerem os homens sobre as coisas que ignoravam, que não poderiam aprender por si mesmos, e que lhes convinha conhecer hoje que estão amadurecidos para compreendê-las. Resulta da segunda no sentido de que esse ensinamento não é o privilégio de nenhum indivíduo, mas é dado a todo mundo pelo mesmo meio, que aqueles que os transmitem e os que os recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e de pesquisa, que não renunciam ao seu juízo e ao seu livre-arbítrio, que o controle não lhes é proibido, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, que a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, que é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos colocam sob seus olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara e das quais ele mesmo tira as consequências e aplicações. Em uma palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua fonte é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração resulta do trabalho do homem. Bom, 14. Como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente do mesmo modo que as ciências positivas, quer dizer, aplica o método experimental. Fatos de uma ordem nova se apresentam e não podem se explicar pelas leis conhecidas. Observa-os, compara-os, analisa-os, e dos efeitos, remontando às causas, chegam à lei que os rege. Depois deduz suas consequências e procura as suas aplicações úteis. Não estabelece nenhuma teoria preconcebida
Assim, não colocou como hipótese nem a existência e nem a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem nenhum dos princípios da doutrina. Conclui da existência dos espíritos quando essa existência se deduziu com evidência da observação dos fatos e assim os outros princípios. Não foram os fatos que vieram confirmar a teoria, mas a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação, e não produto da imaginação. As ciências não tiveram progresso sério senão depois que o seu estudo se baseou no método experimental. Mas, até esse dia, acreditou-se que este método não era aplicável senão à matéria, ao passo que o é igualmente às coisas metafísicas. Estou recebendo aqui a visita de diversos passarinhos que vêm ali da praça. E de um vento bastante intenso. Se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular. Esse é o item 15. Singular. E que seguramente ninguém teria suspeitado, que é o dos espíritos que não se creem mortos. Pois bem, os espíritos superiores que o conhecem perfeitamente não vieram dizer por antecipação. Há espíritos que creem ainda viver a vida terrestre, que conservaram os seus gostos, seus hábitos e seus instintos. Mas provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para nos fazer observá-los, tendo, pois, visto espíritos incertos do seu estado, ou afirmando que estavam ainda neste mundo, e crendo aplicarem-se às suas ocupações ordinárias. Do exemplo concluiu-se a regra. A multiplicidade dos fatos análogos provocou que não era uma exceção, mas uma das fases da vida espírita. Ela permitiu estudar todas as variedades e as causas dessa singular ilusão, reconhecer que essa situação é, sobretudo, própria dos espíritos pouco avançados moralmente, e particular a certos gêneros de morte, que é temporária, mas pode durar dias, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. Ocorre o mesmo com todos os outros princípios da doutrina. Então, por isso, né, está se dizendo, a gente aprendeu, né, com os espíritos. Os espíritos não chegaram ditando, ó, é assim, assim, assim. Eles chegaram revelando, olha, tem espíritos que não sabem que morreram, estão achando que estão vivos ainda. Mas foi das comunicações com diversos espíritos que se percebeu que alguns se achavam perfeitamente vivos, que não entendiam que estavam ali na condição de espírito morto. Então, espírito morto, que não tinham compreendido o entendimento da sua transição para a vida espiritual. Acreditavam que ainda pertenciam ao mesmo corpo físico e que tinham recordações da situação deles enquanto eles estavam vivos. E foram vários casos disso. E a gente assistiu vários vídeos sobre o espiritismo no qual se relatam, se apresentam algumas incorporações desses espíritos. E a gente vê que não é nada falso. Ah, mas poderia ser falso. Não, poderia, mas a gente vê pela idoneidade das pessoas que estão ali participando da sessão e pelo total desconhecimento da vida alheia de outras pessoas, e passam a conhecer aquele momento o que a pessoa era em vida, o que ela faz errado, o que ela... Né? E aí é um sem menor conhecimento do seu desencarne. Então, isso aí foi uma grande prova de que a mensagem dada pelos espíritos anteriormente era pura verdade. 16. Do mesmo modo que a ciência
propriamente dita, tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza, que rege incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disso resulta que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência sem o Espiritismo encontra-se na impossibilidade de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, lhe faltaria apoio e controle. O estudo das leis da matéria deveria proceder ao da espiritualidade, porque é a matéria que fere, primeiramente, os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria sido obra abortada, como tudo o que vem antes do seu tempo. Todas as 17. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Nascem de uma das outras, à medida que se encontram um ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas, permaneceu nos erros da infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, deveria sucedê-la de perto, para, em seguida, marcharem as duas de acordo, apoiando-se uma sobre a outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não se tornaram ciências sérias senão com a ajuda das luzes trazidas pela física e pela química. A geologia, nascida ontem, sem a astronomia, a física, a química e todas as outras, teria se ressentido dos seus verdadeiros elementos de vitalidade. Não poderia vir senão depois. Então aqui está dizendo, né? O encadeamento das ciências já é uma prova de que tudo tem o nascimento num ponto, né? E o seu desenvolvimento dando o quê? Oportunidades para as novas coisas nascerem, né? O que fez a física se tornar uma ciência mãe é a matemática. Então, como a matemática é a linguagem, né, como dizia o Galileu, né, a linguagem da natureza. Se você não conhecer a matemática, você não conversa com a natureza. Então, conhecendo a matemática, vai se desenvolvendo os estudos da física, que por sua vez sustentam os desenvolvimentos da química e compõem juntamente com a biologia, né? E a física também, por outro lado, vai, junto com a química, vai mostrar como é que acontecem os fenômenos geológicos. Então, a partir do desenvolvimento da ciência, vai se subtraindo as ideias pré-concebidas, né? As quais sempre acabam na ideia de que tem um Deus que fez aquilo, tem um Deus por trás daquilo, né? Ou seja, vai se remontando os pequenos detalhes do que é a natureza, para que a gente possa construir finalmente o conhecimento sobre o que está acontecendo. No meu livro A Vida Sob Nova Visão, que é uma outra playlist que tem aqui já terminada, ali eu também cito a astrologia como uma ciência que se desenvolveu e que hoje, devido à mecânica quântica, ela pode também dar explicações importantíssimas aos fenômenos aqui, como o da reencarnação. Então a gente vai seguindo aqui. Item 18. A ciência moderna mostrou a verdade sobre os elementos primitivos dos antigos e de observação em observação chegou à concepção de um único elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria por si mesma é inerte, não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. É-lhe necessária a sua união com o princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo
por provas irrecusáveis, estudou-o, analisou-o e demonstrou a sua ação evidente. Ao elemento material veio juntar-se o elemento espiritual. Elemento material e o elemento espiritual, eis os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel desses dois elementos, explica-se sem dificuldade uma multidão de fatos até agora inexplicáveis. O Espiritismo, tendo por objetivo de estudo um dos dois elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências. Não poderia vir senão depois da sua elaboração, e nasce pela força das coisas, da impossibilidade de tudo se explicar somente com a ajuda das leis da matéria. 19. Acusa-se o Espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria, mas esquece-se de que a astronomia tem por primogênita a astrologia judiciária, que não está longe de nós, que a química é filha da alquimia, da qual nenhum homem sensato ousaria se ocupar hoje. Ninguém nega, entretanto, que estivesse na astrologia e na alquimia o germe das verdades de onde saíram as ciências atuais. Malgrado as suas fórmulas ridículas, a alquimia encaminhou a descoberta dos corpos simples e a lei das afinidades. A astrologia se apoiava sobre a posição e o movimento dos astros que havia estudado, mas a ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram para o vulgo seres misteriosos aos quais a superstição emprestou uma influência moral em um sentido revelador. Quando Galileu, Newton e Kepler fizeram conhecer essas leis, que o telescópio rasgou o véu mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que certas pessoas acharam indiscreto, os planetas nos aparecem como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o alicerce do maravilhoso desabou. Ocorre o mesmo com o Espiritismo em relação à magia e à feitiçaria. Estas se apoiavam também sobre a manifestação dos espíritos, como a astrologia sobre o movimento dos astros, mas a ignorância das leis que regem o mundo espiritual misturavam a essas relações práticas as crenças ridículas, às quais o espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação, mostrou a verdade. Seguramente, a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Querer confundi-las é provar não saber delas nem a primeira palavra. Bom, é claro que eu não poderia parar aqui e fazer a minha análise sobre esse parágrafo, que é um tanto preconceituoso com a origem dos conhecimentos. Eu não sou muito entendido na alquimia, mas eu sei que Newton era e foi o maior dos alquimistas que a gente conheceu. Eu tenho lá meus conhecimentos de astronomia e posso lhes dizer que Johann Kepler, que descobriu como é que os movimentos dos planetas acontecem e que, graças à sua credulidade no que fazia, ao seu aperfeiçoamento científico, conhecimento da matemática, descreveu o movimento dos planetas e provou que o mundo, que o nosso sistema solar, ele tem o Sol no centro e os planetas estão girando em torno do Sol. Que Copérnico descobriu os planetas giravam em torno do Sol. Não foi Copérnico. Copérnico verificou isso. E mostrou para o seu mundo, né, as pessoas que lhe conheciam, que era daquele jeito. Mas não podemos esquecer que Aristarco de Samos já tinha feito o mesmo lá na Grécia. Então aqui eu acho até insultuosa essa verificação, essas falas, porque o Kepler, ele, antes de ser o grande astrônomo, ele foi o maior astrólogo da sua época. E ele
sustentava não só a vida dele, como a da mãe dele, com as suas observações astrológicas, que eram precisas. Então aqui há uma falta de bom senso, tá? Dizendo, puxando a sardinha, né, de certa forma, para que falamos a ciência é a ciência. Tá, a ciência é a ciência, mas não se deve de forma alguma subtrair os méritos das suas origens. Então eu não sei muito da alquimia, só sei que Newton desenvolveu muita coisa dentro da alquimia. Aliás, a química se deve a Newton e não a Lavoisier, né? Porque Newton, quando começou a trazer a ciência de Galileu para dentro da alquimia, e aí, portanto, deixou o terreno já preparado lá para que fosse desenvolvido como ela é hoje. Então, é isso que eu tenho a dizer. Digo que a mecânica quântica, que ainda não se sabia aqui, nessa época, nos deu um entendimento muito maior sobre a astronomia, até por conta da existência de Einstein e a relatividade, né, sobre a astronomia, e é justamente sobre ela que eu chamo a comunhão com a astrologia, através da mecânica quântica. Então tá, gente. A gente para aqui, volta no próximo vídeo, dando sequência a essa introdução. Deixa seu like, se inscreve no canal, muitas discussões vão rolar ainda ao longo dessa leitura, ao longo dessas interpretações, e a gente vai construindo, então, um conhecimento cada vez mais profundo sobre as verdades espirituais. Bom, vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor.